Xiu Nanju é um menino órfão e desempregado que morava com a avó antes dela falecer. Depois de passar algum tempo como sem-teto, Nanju finalmente vai para a casa de sua avó. Lá, ele encontra um misterioso livro de magia. Ele decide praticar seus feitiços e acidentalmente convoca um deus que lhe diz que ele é o único que pode controlar todos os 9 deuses. Xiu Nanju volta para casa elegante, onde encontra seu amigo de infância, Sidu Zhang, esperando por ele. Eles discutem sua situação de desemprego e Sidu diz a ele que ele deveria assumir o cargo de Feng Shui de sua falecida avó e continuar com o legado de sua família. Um Feng Shui é um taoísta com poderes especiais que lhe permitem trabalhar nos campos da medicina, adivinhação, previsão e astrologia. Depois que Sidu sai, ele se senta e olha para as velhas memórias da família. Ele encontra o diário de sua avó, onde ela costumava escrever muitos feitiços e escrituras de seu trabalho. Ele encontra frases de invocação com sinais de mão e tenta copiá-las para invocar um deus almanaque. Ele não acha que funciona a princípio, mas depois de tentar por um tempo, ele invoca um bebê gordinho fofo que lhe diz que é o deus do almanaque, Xiu Nian. O bebê lhe confere o título de Li Shi, um mestre do calendário. Como mestre do calendário, ele será capaz de prever as fortunas e infortúnios do dia. Ele será capaz de dissipar os maus espíritos que vêm das emoções negativas das pessoas e também poderá alterar os festivais do calendário e influenciá-los. Na manhã seguinte, ele acorda e pensa que foi apenas um sonho, mas logo encontra Xiu Nian em sua casa, que lhe explica qual é seu trabalho, quais são seus poderes e que ele pode convocar Nian a qualquer momento que precisar dele. Seu amigo, Sidu Zhang, encontra para ele seu primeiro cliente, Zong Zong, um empresário cuja empresa é responsável pela construção de uma ponte. Ele vai vê-lo e lhe conta sua sorte, mas o homem não acredita. Depois que Nanju reitera, o homem recebe uma ligação de um de seus trabalhadores que lhe diz que as coisas vão mal no canteiro de obras. Houve um acidente. Os três correm para o local para ver o que aconteceu. Andrew percebe que algo está errado e acaba convocando, mas de repente eles são atacados por espíritos malignos assim que ele aparece, forçando-os a revidar. Nanju descobre que pode ajudar Nian dissipando os espíritos malignos e decide se juntar à luta. De repente, um sino começa a tocar, indicando que são 23 horas. Nian começa a brilhar e desaparece, revelando que Nanju só pode invocar deuses do almanaque em horários específicos. Enquanto ele está fora, os espíritos malignos pegam alguns materiais de concreto e começam a atacar Nanju novamente. Antes que ele se machuque, um grande círculo de invocação aparece no céu e atira uma bola de fogo que defende Nanju, dissipando os espíritos malignos em um instante. Andrew tenta descobrir quem o salvou e vê um homem parado no topo de um pilar. Nanju tenta questionar quem é o homem, mas um leão aparece atrás dele e passa por ele para protegê-lo. Os espíritos malignos tentam agarrá-lo e atacar, mas o homem desce e atinge os espíritos com sua lança, fazendo-os fugir. Ele então se aproxima de Nanju, que reconhece o homem como Xuxi, o deus da véspera de Ano Novo. Xuxi de repente começa a mostrar sinais de ser envenenado pelos espíritos malignos. Ele emite energia negativa de seu corpo e começa a tremer. Mesmo assim, Nanju o leva para sua casa junto com seu leão. Quando ele chega em casa, ela parece bem até que ele começa a agir diferente. De repente, ele começa a emitir energia ruim, e seus olhos até mudam de cor para mostrar que ele está sob a influência de uma energia maligna. Ele agarra Nanju pelo pescoço e tenta sufocá-lo, mas instantaneamente volta ao normal, soltando Nanju, que foge para outra sala e convoca Xionian. Ele pergunta a ele sobre Xuxi e sua mudança repentina para um cara mau. Nian diz a ele que devido à longa luta de Xuxi contra os espíritos malignos, eles o contaminaram e o enfraqueceram de alguma forma, a ponto de às vezes poderem assumir o controle de seu corpo. Mas Nian não diz a ele como parar Xuxi e o deixa pendurado. Nanju pega uma faca de açougueiro e volta para onde Xuxi está, apenas para descobrir que ele quebrou uma janela e fugiu. Na manhã seguinte, recebe a visita dos filhos do vizinho, que convida para o jantar de Ano Novo. Após a visita, ele encontra Xuxi atrás de sua porta e vai comprar alguns mantimentos com ele. No jantar, Jen, uma das crianças, começa a ser possuída por espíritos malignos depois de pensar em como sempre sofreu bullying porque seus pais não se importam com ele e o abandonaram. Os espíritos malignos se tornam grandes e começam a consumir John quando sua tristeza aumenta. O espírito ataca Nanju, mas Xuxi aparece e o defende com sua lança, salvando John.
A mãe do amigo de John recebe um telefonema de John, dizendo que seus pais sentem falta dele, embora não tenham voltado no ano novo. John está feliz que seus pais sentem falta dele, mas logo é revelado que é apenas Nanju que fez a ligação. Dom Iron, o irmão mais velho de Xion, aparece para Nanju para puni-lo por ser mal com seu irmão mais novo. Dom Iron carrega consigo um pacote de fogos de artifício para afastar os maus espíritos. Ele se junta a Nanju para uma missão na cidade imperial, onde o diretor de um museu precisa de ajuda para lidar com as coisas estranhas que estão acontecendo no museu. O museu guarda as relíquias da China tradicional chamadas Huware, um conjunto de utensílios de cozinha passados de geração em geração através de muitas grandes guerras. O museu de repente começa a tremer como se fosse um terremoto, e uma das caixas de vidro começa a rachar. Dom suspeita que seja um espírito maligno e joga seus fogos de artifício para dissipá-lo. Mas o diretor não gosta disso, pois acha que Dom está sendo um pirralho e o repreende por isso. Nanju e Sidu Jong dizem a ele que está tudo bem e acalmam o velho. O velho explica o que está acontecendo no museu, e Dom faz uma dedução ao descobrir que o local que o diretor havia dito ser suspeito. Todas as posições das relíquias danificadas do museu criam uma matriz de 4 direções. Eles entram e ele cria uma matriz própria, esperando que proteja as caixas de vidro de quebrar quando os espíritos malignos saltam contra elas. Enquanto eles esperam lá dentro, um espírito maligno aparece agressivamente e começa a gargalhar, sacudindo os copos e quicando contra eles enquanto tenta quebrá-los. Uma das caixas de vidro racha porque não foi incluída na matriz de proteção que Dom fez. O espírito para de pular e eles veem que é um gato, mas ele se transforma em um garoto gordo chamado Sui Sui Ping, que Dom parece conhecer. Eles começam a lutar, mas a hora muda, alertando-os de que logo haverá uma mudança de deuses, e eles tentam encerrar rapidamente. O vidro que quebrou começa a brilhar intensamente, fazendo com que as rochas do lado de fora na matriz de 4 direções também brilhem. A matriz de 4 direções é ativada e faz com que as nuvens no céu mudem vigorosamente, fazendo um dragão aparecer. O dragão é sugado para o calendário que Nanju carrega consigo para convocar seus deuses do almanaque. Depois que o dragão desaparece, 3 tesouros são deixados para trás: uma escritura do almanaque do imperador, um pergaminho e o chifre do dragão negro capaz de se transformar em uma espada quando Nanju o toca. Quando Nanju chega em casa, ele mostra o tesouro a Xuxi e conta a ele o que é cada um dos tesouros. Nanju finalmente mostra a ele o pergaminho, e tem desenhos dele derrotando espíritos malignos. Xuxi não se lembra do acontecimento, mas ao tocar no pergaminho, de repente se lembra e começa a tremer com os flashbacks. Nanju o acalma e diz a ele para dar um passeio até o Festival das Lanternas. Lá, eles conhecem uma garotinha que também é uma deusa do almanaque. Juntos, eles conhecem uma avó e seu neto que os leva para sua casa. Eles chegam na casa dela e Nanju percebe que o lugar parece velho e desocupado, mas ele não pergunta. Eles apenas apreciam a comida que ela cozinha para eles até que uma mulher e um homem vêm à procura do neto. Eles reagem duramente aos 3 e pedem que saiam do local antes de chamar a polícia. Nanju mostra a eles uma caixa que a vovó havia dado a ele para dar ao filho dela. O homem se acalma e começa a ouvir a história deles. Os 3 descobrem que a avó faleceu e que o menino fugiu de casa para a antiga casa porque sentia falta da falecida avó. Eles ajudam o homem a encontrar um desfecho lendo a carta de sua mãe, ajudando a avó a descansar em paz. Enquanto na primavera, quando as flores desabrocham, Nanju encontra o deus do almanaque das flores, Hua Shao. Ele explica o objetivo do festival e como funciona. Como Nanju é novo nisso, Hua Shao explica que ele começou a ficar fraco porque os humanos começaram a se esquecer dos festivais tradicionais. Como consequência, os deuses se tornam mais fracos. Eles conhecem uma garota cega chamada Anne, que ama uma certa árvore e a visitou várias vezes. Eles falam com ela para descobrir com quem ela veio, e ela responde que veio com um amigo, Sidu Zong. Sidu aparece, tropeça e cai. Nanju o ajuda a se levantar e percebe um espírito maligno saindo de uma cicatriz que ele tem no antebraço. Ele pergunta como ele se machucou e Sidu diz que não sabe. Hua Shao realiza sua mágica e cura a cicatriz na mão de Sidu. Sidu e Anne partem para assistir ao Festival das Flores. Hua Shao diz a Nanju que o espírito maligno emitido por Sidu é forte, mas bem escondido. Quando está em casa, Hua Shao não pensa que o espírito maligno é de Sidu Zhang. Nanju então percebe que pode ser o Nin,
e ele diz a ele que a garota não tem nenhum espírito maligno, mas só para ter certeza, Hua Xiao sai. Enquanto ela sai para comprar mantimentos, ela é atacada por alguns espíritos malignos. Ele a salva de se machucar, percebendo que é o mesmo espírito maligno que ele sentiu, confirmando que ela é quem possui o espírito. Ele volta para relatar a Nanju quando eles decidem fazer uma visita a ela juntos. Eles conseguem fazer isso apenas a tempo e descobrir a causa real. É o cão-guia de On-nin que está ressentido com um trabalhador da instalação de cães-guia. A instalação quer substituir seu cachorro atual por um novo porque o atual está doente e velho. O Nin já recusou várias vezes, mas a instalação continua insistindo, deixando o cão irritado com isso. Nanju chega ao apartamento e descobre que Hua Xiao já está se defendendo dos espíritos malignos do cachorro. O trabalhador do centro canino e o Nin foram nocauteados pelos espíritos. Hua Xiao continua a bloquear os espíritos malignos lançando um escudo em volta de si, mas ele se quebra rapidamente, fazendo-o ser atingido e desmaiar. Nanju assume o volante e invoca sua espada de dragão negro para cortar o espírito, erradicando-o completamente e salvando o cachorro. Mais tarde, Hua Xiao lança um feitiço e cura a visão de On-nin, permitindo que ela testemunhe os momentos finais de seu cão leal. Hua Xiao entra em recuperação enquanto Nanju faz uma pausa, mas no dia do festival de comida fria, uma folha muda repentinamente a energia em sua casa e invoca outro deus do almanaque, Cold Food. Eles caminham enquanto discutem a recuperação de Hua Xiao, e Cold Food explica como o festival surgiu. Nanju recebe um telefonema de Zhang Xung do canteiro de obras da ponte, pedindo ajuda para lidar com os maus espíritos. Nanju e Cold Food vão até lá e descobrem que não há nada na superfície. Então Nanju começa a cavar, mas ainda não encontra nada. De repente, a pá que ele estava usando voa do chão e um espírito gigante sai do buraco cavado para atacá-los. Andrew invoca sua espada de dragão negro e corta os espíritos, mas os muitos espíritos voam e então se reúnem em um só lugar, formando uma enorme cobra que imediatamente os ataca. Cold Food tenta ajudar, mas Nanju diz para ele parar porque ele está fraco e deveria apenas descansar. Mas ele não para. A espada de repente deixa as mãos de Nanju e trabalha por conta própria para derrotar a cobra. Cold Food congela a cobra e espera que Nanju convoque um raio, mas não mata a cobra. A cobra quebra o gelo e continua a atacá-los. De repente, uma pequena adaga é lançada do céu e apunhala a cobra, e ela aparece. Ele corta a cobra, fazendo-a desaparecer. Ele então muda e é consumido pelos espíritos malignos e começa a avançar para atacar Nanju, que está tentando verificar a condição de Cold Food. Cold Food percebe Xuxi se aproximando e joga um pingente de gelo para esfaqueá-lo antes que ele desmaie.